Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Na verdade, esse programa é um projeto de extensão do nosso curso. Nós estamos há 13 anos no ar. É verdade, mais de 600 programas já veiculados aqui na Rádio UNAMA. Para ser mais exato, 662 programas que nós já transmitimos para você aqui na Rádio UNAMA 105.5. Quero dizer, eu sou o professor Mário Tito Almeida e você pode nos acompanhar também pela live do Instagram, @pglobalizando, a Ana Lu tá transmitindo. Um abraço para você e já começa a participar da nossa live. Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio UNAMA Ananindeua e eu sou o professor Mário Tito, como eu falei. A gente é também um grupo de pesquisa CNPq, a gente chamado Internacional da Amazônia. Eu não faço o programa sozinho, quem vai fazer o programa hoje comigo é Soraya Pinheiro. Bom dia, Soraya. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia você, ouvinte do programa Globalizando. Quero aproveitar esse dia tão bonita, essa manhã ensolarada, para mandar um abraço para Patrícia Costa, lá do TRED. Isso mesmo. Olha, quem está com a gente também é a acadêmica também do terceiro semestre, Raíssa Santos. Bom dia, Raíssa. Bom dia, professor Tito. Bom dia, querido ouvinte. É sempre um prazer estar aqui. E dessa vez como locutora. E queria começar mandando um abraço para o Caleb Azevedo, do Twitter. Isso mesmo. E completando o nosso time de locutoras do programa Globalizando de hoje, também do terceiro semestre, Soiane Leão. Bom dia, Soiane. Bom dia, professor. Um prazer estar aqui. Hoje vamos mandar um abraço lá no Instagram para o César Rocha. É isso mesmo. A galera já está começando a participar. Mandar um abraço para Tayla Amaral, tá aqui na nossa live. Bom dia a todos no estúdio. Bom dia, Tayla. Quem tá com a gente também é o Ítalo Pinheiro, o Felipe Leão, a Maria Eloá. E eu quero dizer que o tema de hoje é muito importante. Estamos vivendo um mês temático, né? Estamos falando do Abril, que vai se preocupar com o transtorno do espectro autista, e o tema do programa é exatamente esse: conhecer para cuidar. A gente cuida quando a gente conhece, e quanto mais a gente conhece, mais a responsabilidade nós temos de cuidar. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio UNAMA a nossa convidada é a professora Danusa Falcão. Ela é terapeuta ocupacional da CESPA Uremia, onde atua na área de desenvolvimento infantil e trabalha com estimulação precoce, vigilância do desenvolvimento e acompanhamento de crianças e adolescentes. Atualmente, a professora Danusa é professora do curso de terapia ocupacional pela Universidade da Amazônia. Professora, que prazer lhe receber aqui nos estúdios da Rádio UNAMA. Bom dia, professor. Eu quero dizer que é um prazer enorme poder estar aqui e contribuir com um tema tão relevante que é o autismo, principalmente nesse mês que é alusivo ao transtorno do espectro autista. Ou seja, quando a gente discute isso, a gente discute também a valorização e a inclusão dessas pessoas, não é isso? Exato, porque pensar em inclusão não é apenas pensar em colocar as pessoas no espaço, mas conseguir que elas realmente sejam partícipes daquele lugar. Quero registrar a presença também da coordenadora do curso de terapia ocupacional aqui nos estúdios da Rádio UNAMA, a professora Ana Paula Sarmani. Muito obrigado. E nós vamos ter essa conversa de qualidade, mas você já conhece o Globalizando, né? A gente tem um bate-papo e tem viagem pelo mundo da música. A gente faz cada viagem maravilhosa, né, Soraya? Isso mesmo, professor. E a playlist de hoje tá imperdível e conta com músicas de diferentes países, com avanço na inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. E a inclusão dessas pessoas na Austrália tem avançado por meio de políticas públicas como o National Disability Insurance Scheme, que oferece apoio individualizado e incentiva a participação na educação e no mercado de trabalho. E para representar a Austrália, ouviremos a música Staying Alive, da banda Bee Gees. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. É, que viagem musical. Nós começamos com tudo, fomos para a Austrália trazendo um dos principais grupos australianos, não é isso, Soraya? Isso mesmo, acabamos de ouvir Staying Alive, da banda Bee Gees, representando a Austrália, que apesar dos progressos, ainda existem desafios relacionados à igualdade de oportunidades e à adaptação de ambientes para atender às necessidades específicas de pessoas autistas. Globalizando. Fique por dentro. Você sabia que a conscientização sobre o transtorno do espectro autista ganhou força internacional com iniciativas como o Dia Mundial da Conscientização, promovido pela ONU? A data busca combater o preconceito e incentivar políticas públicas que assegurem direitos e inclusão. No Brasil, campanhas como o Abril Azul reforçam esse movimento, ampliando o debate sobre o TEA.
Essas ações promovem inclusão, respeito à diversidade e estimulam políticas eficazes, além de reduzir a desinformação. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando com a professora Danusa Falcão, ela que é do curso de Terapia Ocupacional da Universidade da Amazônia, sobre o TEA, né? Conhecer para cuidar. Aliás, um abraço para o André Maia, que está dizendo, excelente professora Danusa, muita experiência, um grande abraço. O Sérgio, lá de São Paulo, está dizendo, bom dia, equipe, programa maravilhoso como sempre. E a Samanta Simões está dizendo, muito importante essa temática, parabéns. E aí vem uma pergunta do Felipe Leão, lhe fazendo o seguinte questionamento. O lema, nada sobre nós sem nós, é um pilar do movimento das pessoas com deficiência. Quais os maiores desafios que um estudante dentro do espectro autista enfrenta ao ingressar no ensino superior, do vestibular até a conclusão do curso? É uma pergunta extremamente relevante, porque quando a gente pensa, a gente tem que pensar na educação básica. Porque para ele chegar à universidade e conseguir vivenciar toda a rotina acadêmica, ele precisa ter tido uma base. Sem dúvida. A universidade, ela precisa ter suporte, e aí eu destaco um suporte que nós, enquanto instituição Universidade da Amazônia, temos, né, que é o NAI. Precisa ter um núcleo de apoio, porque não é só ingressar, é a permanência e a inclusão verdadeira. E essa inclusão, ela se dá através de diversos mecanismos. Preparação docente, adequação, adequação de espaços, de material pedagógico, para, além disso, realizar atividades também de sensibilização da comunidade acadêmica. Professora, inclusive, não só preparando os alunos que vão receber, como também as dinâmicas internas precisam sentir que ele também é protagonista do processo. Exato. Não é só colocar alguém em sala, mas fazer sentir-se incluso é colocá-lo também como protagonista. Isso se dá com algumas estratégias, muitas vezes, como nós temos no curso de terapia ocupacional, nós temos os padrinhos, que são aqueles que acolhem os que estão ingressando. Isso é uma estratégia de acolhimento e de pertencimento também. O fato é que você falou uma coisa interessante, a permanência desse aluno, especialmente no ensino superior, como o Felipe pergunta, né, depende muito também do próprio ambiente que é colocado para que ele possa ser estimulado a continuar. Isso. A estruturação ambiental é importante, mas a parceria da família é primordial, porque muitas vezes essa dificuldade ela vem ao longo dos períodos, como eu disse, desde o ensino básico. E aí chegar na universidade e romper isso é muito difícil. Então o tripé, instituição, indivíduo e família é primordial. Muito bem, professora Danusa Leão, Falcão, aqui no programa Globalizando. O professor Celestino Júnior São Luís está dizendo programa excelente, temática oportuna e necessária. Parabéns à convidada de hoje, a professora Danusa, a equipe dando show também. Obrigado, professor. A Nádia Cunha está dizendo, professora, arrasa. Olha, simplesmente isso. O Gabriel Patrício está participando com a gente. Cara, nós estamos com muita gente participando da nossa live. E, Soiane, vamos viajar pelo mundo da música, né? A Soiane é leão, tá? Isso mesmo, professor. A playlist de hoje já passou pela Austrália e agora a gente vai pela Suécia. Na Suécia, a inclusão de pessoas com transtornos do espectro autista é garantida por leis que asseguram o apoio educacional e serviços especializados desde a infância, com foco no desenvolvimento e na autonomia. Para representar a Suécia, ouviremos a música Midnight Sun, da cantora Zara Larsson. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. A música de qualidade é aqui mesmo no Globalizando. Não tem um programa na rádio do Pará que tenha músicas de todo mundo, não é isso, Soraya? Não, foi a Soiane. Isso mesmo, professor. Acabamos de escutar Midnight Sun, da cantora Zara Larsson. Bom, a Suécia também oferece benefícios sociais como serviço de assistência pessoal, financiado pelo Estado, que auxilia nas atividades diárias e promove maior independência. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com a professora Danusa Falcão aqui no programa Globalizando de hoje, falando sobre os transtornos do espectro autista. Estamos falando de conscientização, de conhecimento e cuidado. Professora, a Ana Silva, do Instagram, lhe pergunta o seguinte: além do desenvolvimento acadêmico, olha que interessante, quais habilidades sociais específicas são fortalecidas pela interação dos alunos com TEA e seus colegas em um ambiente inclusivo?
É importantíssimo isso, porque a gente tem que entender que o aprendizado acadêmico ele só se dará se houver habilidade social. Sem dúvida. E nessa relação, que é uma relação que se estabelece dentro das relações pessoais, que a gente chama de pessoal social, Sim. essas relações que vão fazer com que o indivíduo seja realmente protagonista. Porque na medida que ele se relaciona com seus pares, ele cria subsídios para que ele possa constituir-se enquanto sujeito da sua própria história. Até porque, às vezes, a verbalização é difícil e você tem que encontrar caminhos para ele se comunicar, independente dessa verbalização também, né? Tem certos gestos, tem certas estruturas que já acolhem e tem também gestos e estruturas que repelem, né? Isso. Algumas vezes, as pessoas com TEA têm transtornos de processamento sensorial, o que é o mais difícil para os nossos alunos, na maioria das vezes, né? Cheiros, ruídos, texturas. Isso impacta na relação social. Perfeito, né? perfeito. Você chega muito cheiroso, muito bonito e, na verdade, aquilo faz com que nós não tenhamos uma proximidade, Interessante. por exemplo. Então, essas relações, elas vão estabelecer também a compreensão do outro sobre o que me impacta. Entende? Professor, aí vem uma questão que eu acho bem legal. Do ponto de vista da sala de aula, você como professora, quais são nossas atenções prioritárias, nós como professores devemos ter diante dessa situação? Bom, eu particularmente tenho alguns alunos dentro do curso e eu digo que sempre o mais importante é fazer o acolhimento. Como é que isso se dá? Eu tenho que perguntar. Eu posso lhe ajudar? Ah, interessante. E a partir daí é que eu tomo qualquer atitude, nunca me antecipar ao outro, porque senão eu tiro o protagonismo dele. Exatamente, eu acho bem legal. Isso, Soiane, falar um pouco desse protagonismo significa também deixar que o outro também se manifeste, né? Ele seja aquele que ele é, não é verdade? É verdade, professor, ainda mais por conta da situação, é toda uma repressão e às vezes a gente quer ajudar, se acelera sem perguntar o que pra ele é melhor do que pra pessoa lá vai se sentir melhor. É uma questão de sensibilidade, né, professora? É uma questão de sensibilidade, porque a gente acredita que está ajudando e, na verdade, nós estamos antecipando e acelerando o processo do outro, porque muitas vezes o processamento do indivíduo com TEA é diferente do nosso. Exato. Ele precisa de um tempo maior. E eu acabo achando que ele está com dificuldades e ele não está. Então, eu preciso parar e perguntar. Olha, o tema de hoje é tão importante que a gente precisa ter essa conscientização que a professora Danusa está falando, e a Samantha Simões está dizendo o seguinte aqui: fundamental a ampliação das estratégias para a permanência do estudante do contexto universitário, garantindo a inclusão. Maravilhoso ouvir as contribuições da professora Danusa e da professora Ana Paula. Então a gente tem que estender um pouco isso, né, professora, para todos os outros campos. Com certeza, nós precisamos ampliar esse olhar para que mais pessoas tenham essa compreensão e possam verdadeiramente tornar as pessoas com TEA protagonistas das suas próprias histórias. Muito bem, professora Danusa. Falcão está com a gente aqui no programa Globalizando e a gente tem que ampliar o conhecimento e ampliar nosso conhecimento musical. E para onde que a gente vai viajar agora, Soraya? Bom, a gente já viajou pela Austrália e pela Suécia e agora vamos para o Canadá, onde a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista é garantida por uma forte base legal de direitos humanos, com políticas que asseguram acesso à educação inclusiva. E para representar o Canadá, ouviremos a música Blinding Lights do cantor The Weeknd. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. A viagem musical de hoje está sensacional, inclusive essa música do Canadá é sucesso total, Soraya. Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Blinding Lights do cantor The Weeknd, que o Canadá oferece apoio financeiro às famílias, serviço de saúde e apoio social desde a infância com foco em desenvolvimento e autonomia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Olha, estamos com a professora Danusa Falcão aqui no programa Globalizando. Aliás, um abraço para a Tatiane Falcão e para Ana Clara Falcão, que estão, com certeza, valorizando o nosso trabalho, porque além de ser de gastronomia, a Tati, né? E a Ana Clara é de relações internacionais. Mas eu quero dizer que nós inauguramos um quadro de perguntas há dois programas atrás, que é a pergunta do calouro. É um calouro de relações internacionais que faz uma pergunta para a nossa entrevistada. Vamos acompanhar. Bom dia, ouvintes do Globalizando. Me chamo Arthur Ripardo, sou da equipe de entrevistas e estou com a caloura Maria Fernanda para a pergunta com a entrevistada.
Bom dia, Arthur. Meu nome é Maria Fernanda e a minha pergunta é: qual é a importância da participação da família e da capacitação de professores para garantir a inclusão escolar de alunos com TEA? E quais políticas públicas existem no Brasil para garantir essa inclusão? 2 perguntas numa, professora. Ambas muito importantes. Sim. Na verdade, tudo sobre o tema inclusão é importante, Concordo. né? E das pessoas com TEA, por estarmos nesse mês, que é um mês alusivo ao TEA, mais relevantes ainda. Bom, nós temos legislação, uma legislação boa, né? Leis de inclusão, como a Lei Berenice Piani, que reconhece a pessoa com autismo como pessoa com deficiência. Isso é importante porque reconhecer como pessoa com deficiência garante direitos, tá? Nós temos também a Lei Brasileira de Inclusão, né? E isso eu considero que são as de maior relevância no contexto educacional. Certo. Faz com que as instituições tenham a obrigatoriedade de se adequar e se ajustar para incluir o indivíduo. A questão da capacitação familiar, ela é primordial, porque na hora que a família, que o indivíduo tem um suporte, né, da sua família, da sua base, aí ele consegue ter um desenvolvimento maior para conseguir se manter na universidade. Porque não é só chegar à universidade, como nós falamos no início. Verdade. É a sua permanência e a sua verdadeira vivência e aproveitamento durante o período acadêmico. Porque nós sabemos que quem está no ensino superior, os acadêmicos, temos vários aqui no estúdio, né? Ele precisa não só ter a decisão inicial, mas ele continuar se entusiasmando pela própria área, né? Exato. Eu acho que esse é um trabalho muito importante para fazer com pessoas com TEA, né? Exato. É você conseguir retroalimentar aquele primeiro desejo que foi: eu quero cursar essa área. Mas ele precisa de alguns requisitos, como a previsibilidade do que ele vai vivenciar, né? Ele precisa entender o que vai acontecer depois para que ele se mantenha motivado e seguro do que ele vai cursar nos períodos seguintes. Muito bem. E é uma questão que eu acho importante discutirmos. Quero mandar um abraço para a galera que está participando. Tem tanta gente participando hoje, viu? A Denise Costa, um abraço para você, Denise, minha aluna de ciência da região da UEPA. Ela está dizendo o seguinte: bom dia, professor Tito, toda a equipe. A Sandra Podóloga está dizendo bom dia. Yasmin Cavalcante dizendo bom dia, programa Globalizando. Mais um programa com um tema importantíssimo. Obrigado, galera. E nós temos mais um quadro do programa Globalizando nesse momento. Globalizando nas ruas. A gente não para. A gente está aqui nos estúdios da Rádio Unama, na Unama BR, na Unama Nanindeua, mas os nossos produtores vão além das nossas paredes da universidade, vai para as ruas, sim. Quero chamar a nossa produtora, Isabelle Gouveia. Bom dia, Isabelle. Bom dia, professor Tito. Bom dia, pessoal do estúdio. Bom dia, você que nos ouve. Estamos aqui na Unama com a professora Luzia Kimi, psicóloga e diretora da instituição, que vai falar um pouco sobre a importância do reconhecimento do transtorno do espectro autista no ambiente educacional e as práticas de inclusão no ensino superior. Professora, seja muito, muito bem-vinda. Obrigada. Um abraço especial aí para o Mário Tito e para você, ouvinte. Bom, professora, qual é a importância do reconhecimento precoce do TEA no início da vida estudantil para um desenvolvimento acadêmico, social e emocional dos estudantes? Essa temática é tão necessária que ela rompe as barreiras. Identificar o transtorno do espectro autista cedo permite que o mundo acadêmico deixe de ser um lugar de barreiras para se tornar um espaço de oportunidades para esse estudante, transformando esse esforço em um progresso real, garantindo que o mesmo não apenas esteja na sala de aula, mas que ele pertença e evolua nela. Socialmente falando, se antecipa ganho de algumas competências, principalmente as de comunicação, e promove uma convivência mais inclusiva. Emocionalmente, se previne ansiedade e frustração. Se previne essa ansiedade desse medo, desse futuro, o que é que vai acontecer comigo no ambiente acadêmico. E fortalece cada vez mais a autoestima desse estudante já nos primeiros momentos do ingresso acadêmico. Perfeito, professora. E quais tipos de flexibilização e políticas de inclusão a Unama oferece para estudantes com TEA? E como essas medidas contribuem para a permanência e sucesso acadêmico dos estudantes? A Unama, todas elas, independente
da UNAMA Ananindeua, mas todas, nós adotamos medidas específicas para promover a permanência e o sucesso acadêmico desse estudante. É importante a gente sempre frisar que esses suportes, eles se fazem necessários, mas para que realmente a gente consiga alinhar tudo isso e alinhar as diretrizes do próprio Grupo Ser Educacional, nós precisamos que venha-se um laudo. A gente precisa realmente desse início, que já tenha dito que a pessoa tem o transtorno do espectro autista. A partir daí, nós colocamos o nosso núcleo de atendimento ao estudante em ação. E essa ação, ela se materializa através de currículos com os docentes mais flexíveis, que a gente possa entender a necessidade de cada aluno, que essas provas passam a ser adaptadas e a gente vai respeitando o ritmo individual para que a gente possa minimizar a sobrecarga cognitiva. Também o núcleo de atendimento ao transtorno de espectro autista, o NATEA, que é um espaço que nós temos dentro da nossa clínica escola integrada, que está integrado os cursos de terapia ocupacional, fisioterapia, nutrição, psicologia, onde nós oferecemos um suporte terapêutico especializado que ajuda a organização não só sensorial, mas também o desenvolvimento de comportamentos funcionais para essa rotina acadêmica. Também buscamos sempre a formação e a capacitação dos nossos docentes, mas também nós temos pós-graduações em TEA, visando preparar melhor não só o nosso docente, como a comunidade como um todo. Dessa forma, nós garantimos a permanência do nosso estudante dentro do mundo universitário. Bom, professora, o que você compartilhou aqui hoje realmente é muito enriquecedor e com certeza vai informar muita gente. Esse foi mais um momento das externas do programa Globalizando, diretamente da UNAMA BR, com a participação da professora Luzia Hakimi, psicóloga e diretora da instituição. Mais uma vez, professora, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre um tema tão relevante para o momento que nós vivemos. De volta para o estúdio. É com você, professor Maritita. Sensacional a tua conversa com a professora Luzia Hakimi. Agradeço a disponibilidade dela nesse dia. Ela é a diretora aqui do campus, então tem muito trabalho e deu esse tempo pra gente. Isabelle, muito obrigado. E antes de eu passar para a música 4, que encerra o nosso primeiro bloco, quero só dizer que tem gente participando, muita gente na nossa live. E eu quero mandar um abraço então para Taila Amaral, Ítalo Pinheiro, Sandra, Gabriel Patrício, Raíssa Santos, Iago Melo, Sofia Dias, Felipe Leão, Denise Costa, Antônio, Samanta Simões, Luciene Matos, Viviane Almeida. E eu quero dizer que agora nós chegamos à quarta etapa da viagem musical, terminando o primeiro bloco, Raíssa Santos. E agora nós vamos para a Noruega, onde a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista é organizada de forma descentralizada, com municípios responsáveis por oferecer apoio personalizado de acordo com as necessidades de cada indivíduo. Para representar a Noruega, ouviremos a música Ignite, do cantor K391. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Raíssa, que música maravilhosa, viu? É isso mesmo, professor. E agora nós estamos na Noruega e acabamos de escutar a música Ignite, do cantor K391 e Alan Walker. E você sabia que a educação inclusiva garante que alunos com TEA estudem em escolas regulares com suporte especializado, além de políticas que incentivem a sua autonomia e participação social? Muito bem. Soiane, eu quero saber de você, estamos terminando o primeiro bloco, para onde nós vamos viajar no mundo da música no próximo bloco? Olha, professor, fique ligado, porque no próximo bloco nosso playlist ainda vai passar pela Irlanda, Holanda, Reino Unido e, é claro, o Brasil. E você está no programa Globalizando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos após o nosso apoio cultural. Está no ar programa Globalizando da UNAMA FM.
Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, som internacional da Amazônia. Quero mandar um abraço pra galera que nos acompanha na rádio do seu carro. Tem gente que tá viajando, feriadão, né? Segunda-feira alguém vem focar, tem aula comigo de teoria contemporânea, quero só dizer isso. Mas tem gente que vai viajar, viu, Soraya? Então, nesse caso, nós temos gente que tá saindo de Belém, então tá nos dando a preferência de sintonia, a galera que tá indo aí para Salinas, o pessoal que tá indo pra Mosqueiro, o pessoal que tá indo pra Vigia de Nazaré, minha querida cidade, a galera toda que tá nos acompanhando, muito obrigado. Mas também tem gente aqui na nossa live que a Ana Lu tá transmitindo. A Tayla, o Ítalo Pinheiro, o Felipe Leão, a Ceci, a Suelen, também o Anthony, a Samantha Simões, a Nádia, a Luciene Matos, Viviane Almeida, uma galera tá aqui com a gente. E quem tá... Hoje estamos conversando sobre o TEA, o transtorno do espectro autista, conhecer para cuidar. A nossa convidada é a professora Danusa Falcão, ela é terapeuta ocupacional da SESMA Uremia, onde atua na área também de desenvolvimento infantil, trabalhando com estimulação precoce, vigilância do desenvolvimento, acompanhamento de crianças e adolescentes. Atualmente ela é professora do curso de TO da Universidade da Amazônia. Antes de continuar conversando com a professora, nós vamos de música no programa. Vamos para minha querida Irlanda, não é isso, Raíssa? É isso mesmo, professor. Já passamos pela Austrália, Suécia, Canadá e Noruega e agora estamos na Irlanda. A playlist de hoje conta com as músicas de diferentes países com avanços na inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. A Irlanda tem apresentado avanços significativos na inclusão de pessoas autistas, especialmente por meio de políticas públicas recentes e bem estruturadas no campo educacional. Para representar a Irlanda, ouviremos a música Meltdown, do cantor Niall Horan. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viajamos para minha querida Irlanda, Raíssa. Isso mesmo, professor, e acabamos de escutar a música Meltdown, do cantor Niall Horan. É importante destacar que no Plano Educacional de 2025, a Irlanda disponibiliza profissionais especializados, como terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para atuar diretamente no ambiente escolar, oferecendo cada vez mais inclusão nas escolas. Globalizando. Fique por dentro. Para você ficar por dentro, as políticas públicas brasileiras desempenham um papel fundamental na inclusão de pessoas com TEA em espaços sociais, como escolas e universidades, através de leis e ações governamentais que garantem direitos fundamentais para superar obstáculos sociais e educacionais, fomentando a igualdade e o desenvolvimento integral. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O programa de hoje está falando sobre TEA, né? Conhecer para cuidar, e a gente está com a professora Danusa Falcão, aliás, assessorada pela coordenadora Ana Paula Sarmânio de terapia ocupacional. Quem quer conhecer a professora Ana Paula, é só seguir a gente na nossa live, que ela está aparecendo aqui também. Eu vou fazer uma pergunta para você, professora, que vem aqui pela nossa live, da Tayla Amaral. Lhe pergunta o seguinte: professora, sabe-se que a desinformação contribui para a invalidação do diagnóstico e, como consequência, perpetua os estereótipos e estigmas sociais. Como é que a gente pode mitigar esse problema? A desinformação, né? É muito importante que a gente se informe. E de que maneira a gente se informa? Primeiro, nós precisamos nos despir de alguns preconceitos, né? E para isso, a gente tem que ir em busca das referências. Como foi dito lá na pergunta anterior, nada de nós sem nós. Então, quem sabe mais sobre isso são as próprias pessoas que vivenciam o autismo, né? Então, nós temos associações de indivíduos com TEA, onde estão pessoas com TEA que têm facilidade em se expressar e também familiares de indivíduos que têm mais dificuldade de comunicação. É ali que você vai ver o que é o cotidiano. A partir daí, você toma referências técnicas sobre legislação, sobre as leis de inclusão, enfim. Mas o mais importante, eu sempre vou bater nessa tecla, é olhar para o indivíduo e a sua singularidade. Muito bem. Olha, o João Pereira, ele pergunta, inclusive, sobre isso também, em que medida o papel da família influencia o desenvolvimento cognitivo, emocional, social dessas pessoas e que práticas podem ser efetivas nesse processo. Bom, eu digo que família é tudo, né? Nós temos histórias de indivíduos e nós não podemos negar que, eu não sei se vocês sabem, mas dentro de estudos nós consideramos que
um dos maiores gênios da humanidade. Einstein, ele estaria dentro da síndrome de Asperger, que no passado estava dentro desse quadro que era a síndrome de autismo, que hoje a gente não usa mais. Hoje a gente tem um espectro, né? E ele foi estimulado e naquela sua vivência, aquilo que foi o seu hiperfoco fez com que ele desenvolvesse uma das maiores teorias do mundo, que foi a teoria da relatividade. Então, a família, ela é primordial. Quando ela entende que aquilo que pode parecer algo ruim, na verdade, pode ser a grande habilidade do indivíduo. Perfeito. Aí isso é importante, né? A gente conhecer, porque assim, quanto mais a gente conhece, mais a gente vai poder se autoajudar e ajudar os outros, né? É isso mesmo, professor. Na minha família mesmo tem casos de, como a professora estava falando, de meninas que não foram diagnosticadas cedo por conta dessa desinformação ou de não aceitação. Muito interessante, porque a gente vai poder, com a informação, poder ajudar, não é isso, Soraya? Isso mesmo, professor. Acredito que também essa questão do diagnóstico tardio, tanto em meninas quanto em meninos também, venha por essa questão do medo de aceitar. Esse medo de que a criança possa sofrer ainda mais com essa aceitação, sendo que isso não ocorre, né? A aceitação, ela faz com que a pessoa ela consiga se integrar melhor na sociedade. Muito bem, a gente daqui a pouco vai falar como fazer, né? Eu tenho algumas ideias para falar com a professora Danusa, e vai ser muito interessante, mas só que antes a gente vai continuar viajando. Olha, pessoal que está chegando agora, nós já viajamos pela Austrália, fomos para a Suécia, chegamos no Canadá, fomos para Noruega, passamos pela minha querida Irlanda, e eu quero saber da Soraya onde a gente vai pousar agora. O nosso aviãozinho da playlist agora vai pousar na Holanda, que nos últimos anos tem sido referência europeia por adotar práticas integradas entre educação, saúde, assistência social e avanço na inclusão de pessoas autistas. E para representar a Holanda, ouviremos a música Do I Ever, do cantor da banda Keniston. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa viagem musical agora foi para a queridíssima Holanda, Soraya. Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir a música Do I Ever, da banda Keniston. O modelo holandês busca articular a educação, saúde mental e assistência social, criando redes de apoio contínuo para pessoas com TEA ao longo da vida. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com a professora Danusa Falcão, estamos falando sobre TEA, né? Conhecer para cuidar. E eu quero mandar um abraço para a galera que está na nossa live do Instagram, @pglobalizando. Muita gente está exatamente acompanhando a gente nos bastidores. Quer conhecer os bastidores da Rádio Nama? Basta seguir a gente do @pglobalizando. A Ana Lu está estreando na transmissão da live. Ela faz parte da equipe de mídias. A equipe de mídias tem 500 pessoas que fazem parte, né? E aí a Ana Lu é uma delas que está transmitindo nesse momento. E é muito interessante você acompanhar. E quem tá com a gente hoje? Olha só, o Ítalo Pinheiro, que tá todo sábado com a gente, o Gabriel Patrício, a Anne Gomes, um abraço pra você, Anne, que bom de ver aqui, o Felipe Leão, a Cecília, o Eduardo Oliveira, nosso coordenador executivo, Sérgio Salles, Suelen, tá também a Ironeide Malheiros, a Victória Oliveira, a Adriele Nobre, a Samanta, também a Nádia, a Luciene Matos, Viviane Almeida, um abraço pra todo mundo que é de TO, Viviane Almeida. Uma pergunta que tá chegando aqui, mas é o quadro que a gente tem novo, viu, gente? A gente faz um quadro com o Calouro e faz também uma pergunta do internacionalista. Vamos acompanhar quem que vai perguntar para a professora Danusa agora. Olá, programa Globalizando. Muito bom dia a você que nos ouve e a todos no estúdio. Eu sou Heloísa Valente, internacionalista formada pela Universidade da Amazônia, e a minha pergunta é a seguinte: como país colonizado, o Brasil construiu uma economia com baixo incentivo à ciência e também formou parte de uma população com pouco ou nenhum acesso à educação. Você acredita que esse contexto influencia a disseminação de informações a respeito do TEA e a dificuldade de diagnóstico do transtorno? Bom, não necessariamente, porque senão nós teríamos, por exemplo, o Canadá, que foi um país também, a Austrália, que nós temos avanços muito grandes. Eu acredito que é multifatorial, né? E como eu estava falando aqui nos bastidores, a questão da nossa latinidade, ela tem um peso muito grande nessa coisa de... Você tem indivíduos que não têm nenhum transtorno e que não conseguem ter um desenvolvimento pleno das suas vidas, por conta das nossas características, muitas vezes.
Então, compreender que o fato do indivíduo ter uma deficiência não invalida que ele tenha autonomia na sua vida. Isso é o primeiro passo. Então, esta compreensão, ela passa da nossa história, mas não apenas de nós termos sido um país colonizado, mas da importância que nós, ao longo do nosso desenvolvimento, fomos dando para as pessoas que nós considerávamos diferentes, né, de um modo geral. Agora é interessante que o Brasil ele já avançou bastante no que se refere a políticas públicas. Eu fico voltando aqui a 20 anos atrás, quando a gente era jovem, há menos tempo, né? A gente falava, tinha dificuldade de ter políticas públicas porque não havia uma preocupação governamental. Hoje nós temos o avanço. Então a gente precisa aumentar ainda mais, não só o avanço das políticas públicas, mas a efetividade delas. Perfeito, professor. E aí a gente não pode não fazer um destaque para o estado do Pará. Sem o estado dúvida. do Pará, ele foi o primeiro estado da federação a conseguir realizar políticas públicas, como, por exemplo, a criação de uma secretaria específica, de uma coordenação específica. Hoje, no município, nós temos a Secretaria Municipal de Inclusão e Acessibilidade. Nós temos, por exemplo, na Universidade do Estado, a Diretoria de Inclusão e Permanência Estudantil. Nós temos, dentro da Universidade da Amazônia, o nosso núcleo. E essas estruturas, elas são diretamente influenciadas por políticas públicas. Boa. E eu acho muito interessante que nós estamos conversando aqui. Lógico, nós fazemos o programa Globalizando, é 1 hora só de duração, daqui a pouco está acabando, mas essa discussão tem que continuar. Eu acho interessante, até porque tem muita gente participando do nosso programa hoje. A Rose está dando bom dia pra gente. A Nádia Cunha está dizendo o seguinte: ouvir a professora Danusa falar sobre espectro autista é abrir caminhos para a empatia, o conhecimento e a inclusão. Cada pessoa no espectro é única com suas potencialidades e desafios. Olha só que mensagem está chegando. O professor Éden Ferreira, que bom, nosso diretor regional, ele está dizendo o seguinte: um grande abraço, sou fã dos dois, professor Mário Tito e professora Danusa Falcão. Grande professor Éden, grande abraço para você. Também a Rose está mandando um abraço pra gente. A Ironeide, professora Danusa é a melhor. Tatiane Falcão, bom dia, Tatiane, você vai estar aqui nos próximos programas. E tema necessário, é a irmã da Danusa, é a mãe da Ana Clara. E só pra gente cortar um pouquinho o tempo da Ana Clara, é um tema que precisa ser continuamente desenvolvido, né? Com certeza, é um tema que não esgota, porque a gente está falando de inclusão de pessoas, é garantia de direitos. Então, criar legislação é primordial. Nada é feito sem estrutura política. Então, quando tu falaste sobre essa transversalidade dos saberes, o porquê desse tema dentro deste curso de Relações Internacionais é intimamente ligado. É impossível nós separarmos saberes quando nós pensamos em inclusão. Muito bem, professora Danusa Falcão conosco no programa Globalizando de hoje. Chegamos à 7ª etapa da viagem musical. Para onde é que a gente vai viajar, Raíssa? É isso mesmo, professor. E agora nós estamos no Reino Unido. O Reino Unido possui uma lei que obriga o governo a desenvolver estratégias para apoiar adultos autistas na inclusão social, no acesso à saúde e no mercado de trabalho. Para representar o Reino Unido, ouviremos a banda One Direction com a música Best Song Ever. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. O One Direction tocou aqui com a gente, na verdade, eles falaram aqui na nossa playlist, representando, né, o Reino Unido, não foi isso, Raíssa? É, professor. E a música Best Song Ever, da banda britânica One Direction, que acabamos de ouvir, eu dedico especialmente para as fãs da banda que não aceitam seu fim até hoje. É verdade, né? Pois é. E você sabia que o sistema educacional do Reino Unido oferece suporte escolar e adota estratégias específicas para garantir o aprendizado do aluno, buscando cada vez mais formas de inclusão no ambiente escolar. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Deixa eu falar um negócio com vocês aqui da Rádio Nama. Nós somos um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais aqui na UNAMA. Estamos hoje no programa 662 do programa Globalizando. Nós somos um projeto de extensão. Tem 13 anos o projeto, mas ao mesmo tempo também tem 13 anos um outro projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, que é exatamente o Site Internacional da Amazônia. Para falar do site, estou recebendo o Marcelo Alves. Bom dia, Marcelo. Bom dia, professor Tito, bom dia, professora Danusa, bom dia aos colegas do Globalizando Escola Internacional e muito bom dia a você, ouvinte que está nos acompanhando nesta manhã de sábado. Muito bem, e Marcelo, fala pra gente quais são os artigos desta semana.
Então, professor, para começar a nossa semana, na segunda-feira, nós temos o artigo Mossad e a Política Externa de Israel, um artigo de Rosiere Ribeiro e Sônia Rocha no terceiro semestre. Partindo para a quarta-feira, dia 22, nós temos o artigo nosso querido quadro Amazônia em Foco, com o artigo Os Desafios de Infraestrutura e Saneamento nas Metrópoles Amazônicas, uma análise sobre Belém do Pará, um artigo de Ana Vitória, do quinto semestre, e Rodrigo Lobato, do sétimo semestre. E partindo para fechar a nossa semana, na sexta-feira, dia 24, nós temos o artigo Desdolarização e suas consequências para a economia internacional, de Marcelo Alves, do sétimo semestre. Muito bem, olha só, são artigos muito bons, a produção é maravilhosa. Você destaca algum outro quadro do nosso site Internacional da Amazônia para falar para os nossos ouvintes, Marcelo? Claro, professor. Eu indicaria o quadro Resenhas e eu gosto muito também do quadro Amazônia em Foco, que a gente vai ter um artigo na quarta-feira. São artigos interessantíssimos que eu indicaria para qualquer pessoa que me perguntasse. Marcelo, fala pra gente, enquanto eu tô falando aqui, a Ana Lu tá mostrando o nosso site, fala pra gente qual é o endereço das nossas redes sociais e do próprio site. Então, professor, para aqueles que querem encontrar todos os artigos e muitos outros artigos que publicamos continuamente, os nossos ouvintes podem buscar o nosso endereço do site no www.internacionaldaamazônia.com. As nossas redes sociais, nosso Instagram, é @interdamazônia_. Nosso Facebook, Internacional da Amazônia, e nosso X, nosso X, @interdamazônia. Pois é, inclusive, Marcelo, eu te agradeço, até porque eu estou mostrando aqui também no nosso site já o artigo acadêmico que saiu ontem, o cuidado com o transtorno do espectro autista na sociedade internacional, uma análise a partir de Andrew Linklater, que foi feito pela Eloana Farias, você não pode perder. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Globalizando de hoje. Muito obrigado, professor. Tchau, tchau. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Muito bem, eu estou aqui olhando para a nossa live enquanto o Marcelo falava. A professora Dalva Lima, que é a nossa coordenadora, está dizendo bom dia, como sempre, o Globes, trazendo temas interessantíssimos. E inclusão, diz a professora Dalva, é garantir não apenas o acesso, mas a participação real e respeito às diferenças. Afinal, uma sociedade mais justa se constrói com diversidade e oportunidades para todos. E aí eu vou perguntar para a professora Danusa, que está com a gente. Ana Souza lhe pergunta o seguinte no Twitter: quais são as principais políticas públicas existentes no Brasil para pessoas com TEA? Como é que elas garantem direitos como educação, saúde e inclusão social, professora? Bom, eu acho nessa hora importante a gente citar a legislação para que as pessoas possam fazer a busca, né? Nós já falamos no bloco anterior, mas nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, de 2015, a Lei Romeu Mion, que é a Lei 13.977, de 2020, a Lei Berenice Piana, que foi a que eu destaquei, né? Sim. Que é a Lei 12.764, de 2012. Na Universidade do Estado existe uma resolução específica, né, que é a resolução número 4152 de 2024 e a instrução normativa 01 de 2025, que fala da inclusão da pessoa dentro da universidade, tá? Quando a gente fala desse processo, é muito importante que eu compreenda a legislação, mas a lei debaixo do braço não faz com que o indivíduo seja incluído. É verdade. Eu preciso compreender a legislação para que eu conheça o caminho e a partir daí eu consiga chegar onde eu quero e ter subsídios para cobrar essa inclusão. Perfeito. Professora, eu vou acrescentar a pergunta do Marcelo e da Rose aqui, só para dizer que tem um apoio escolar. E a Rose está dizendo assim, tem um plano individual. Isso talvez não precisaria de profissionais específicos para não sobrecarregar demais o professor? Na verdade, nós estávamos conversando, eu quero fazer um destaque, a professora Ana Paula é especialista pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional em Educação, e a gente estava aqui nos bastidores no bate-papo, né? Não é o professor apenas. O PEI é responsabilidade de uma equipe multidisciplinar. Legal. A escola precisa criar toda essa estrutura para que seja elaborado o PEI. Senão o professor não consegue. Perfeito. E aí significa mais investimento, mais capacitação e mais consciência da comunidade escolar também, né? Isso, é preciso que haja um esforço coletivo para que esse PEI se dê de forma efetiva e que atinja o objetivo que é esperado. Eu quero mandar um abraço para o queridíssimo Jurupitã Viana, nosso professor queridíssimo, aliás, amigo pessoal, o nosso vice-reitor, grande participação, tá dizendo excelente tema, parabéns mais uma vez ao Globalizando. Professor, você vem aqui, tá? A gente vai falar de medicina veterinária, olha, e não só, gestão universitária também, tá? Aliás, eu quero aproveitar, já que estamos quase terminando o programa,
professora, qual a importância do curso de TO nesse bojo todo? O que a senhora diria do curso de TO da UNAMA? Prepara profissionais para isso também? Bom, eu digo que, primeiro, é um privilégio hoje ser professora do curso de terapia ocupacional da UNAMA, é um desejo que eu tenho há muito tempo, né? Porque eu era vizinha da universidade, eu vi nascer desde o tempo do SESEP, eu sou jovem há mais tempo. Nós somos jovens há mais tempo, exatamente. E assim, ele é um curso que desde o início ele vem preparando, porque ele fala sobre a temática, Verdade, né? Ele transversaliza verdadeiramente. E isso faz com que seja não mais fácil, mas que haja uma certa base, um alicerce para que os indivíduos consigam. Eles têm vivência com colegas que têm deficiências. Então, isso faz com que eles consigam, lá na frente, incluir essas pessoas. Muito bem, professora Danusa Falcão conosco no programa Globalizando de hoje. Galera, chegamos quase ao final do Globalizando, digo quase, porque tem também a música oitava. Soiane, quando a gente faz a viagem musical, o que a gente faz no final? Volta pra... Casa. E aí? A nossa playlist, né? Nossa viagem musical já passou pela Austrália, Suécia, Canadá, Noruega, Irlanda, Holanda, Países Baixos e Reino Unido. E agora a gente vai voltar para nossa casa, o Brasil, que possui diversas formas de inclusão para pessoas com autismo, principalmente nas escolas, onde esse direito é garantido por lei, gerando um país mais inclusivo. Para representar o Brasil, ouviremos o cantor Emicida com a música Amarelo. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Terminamos o programa Globalizando de hoje com música do Brasil, grande Emicida, Soiane Leão. Isso mesmo, professor. Nada melhor que rodar o mundo e voltarmos para o aconchego da nossa casa. No Brasil, apesar dos avanços, ainda existem dificuldades na inclusão real nas escolas, nas quais algumas não possuem suporte necessário. Pois é. Este foi o programa Globalizando de hoje. Terminou, 1 hora de duração, passa super rápido. Parece que foi ainda agora que nós começamos o programa. Este é o programa de número 662 do programa Globalizando. Desde 2013 nós estamos no ar aqui na Rádio Nama, um dos programas mais antigos da grade de programação. Eu sou o professor Mário Tito, o Artulino tá batendo palma pra gente, a Sami Leão tá batendo palma pra gente, também a Nádia Cunha tá mandando beijo pra gente, a Taira tá dizendo que programa maravilhoso, parabéns Raíssa e Soiane, vocês arrasaram na estreia da locução, eu já ia falar sobre isso também. Obrigado, Tayla. Quero agradecer demais a presença da nossa convidada, a professora Danusa Falcão. Que prazer de ter lhe recebido aqui, professora. O prazer foi meu de poder contribuir, né, com um pouco desse saber sobre um tema tão relevante que é a inclusão das pessoas com TEA. Olha só, e eu digo pra você que você fica sempre ligado, porque o programa Globalizando tem sempre novidade. A Jô tá dizendo excelente, a Samanta muito bom, parabéns, a Viviane Almeida tá batendo palma pra gente. Agradeço a quem fez perguntas, Felipe Leão, Ana Silva, a Maria Fernanda, João Pereira, a Heloísa Valente e Ana Souza. Na locução, agradeço muito. Soraya Pinheiro faz parte da equipe da playlist e cantora de Francisco da Paróquia dos Capuchinhos. Obrigado, Soraya. Muito obrigada, professor. Obrigada à equipe do estúdio. Obrigada a você, ouvinte do programa Globalizando. Quero aproveitar também para convidar você a ouvir o nosso próximo tema da rádio, desdolarização e suas consequências para a economia internacional. É tema super relevante, vamos falar no próximo sábado. Quero agradecer a Raíssa Santos, estreando no programa Globalizando de hoje. Ela faz parte da equipe de externa. Ela está acostumada a falar fora do estúdio. Hoje ela falou dentro do estúdio. Obrigado, viu, Raíssa? Muito obrigada, professor. É sempre um prazer estar aqui e quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. E quero pedir também que acompanhe o Globalizando no Twitter, @pglobalizando, no Instagram e Threads, @pglobalizando. Nosso perfil do TikTok que também é @playglobalizando. Muito obrigado, Raíssa. Eu quero agradecer também a quem estreou na locução de hoje, foi a Soiane Leão. Ela faz parte da equipe do Globalizando Breaking Live. Obrigado, Soiane. Obrigada, professor. Um prazer estar aqui. Agradeço os ouvintes. Muito bom estar estreando hoje no Globalizando. O programa Globalizando ficará disponível a partir de terça-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast. Todos programa Globalizando. Muito obrigado. E a direção de estúdio hoje foi de Maiara Batalha. Obrigado, Maiara, direto de Curuçá. O cronômetro é de Ana Clara Duarte, direto da Marambaia. Na transmissão da live, hoje estreando. Parabéns, Ana Lu Sarmento. Muito obrigado, Ana Lu. E este programa, lá vai a lista de vestibular. E este programa também foi produzido pelo coordenador executivo, o professor Eduardo Oliveira.
Na gestão de liderança internacionalista, Carol Matsura. Nas orientações, Vitória Magno e Beatriz Oliveira. Na playlist esteve Maria Clara Barata, Vitória Santos, Laura Coelho, Miguel Cabral. No Globalizando News, Maria Luísa Garcia, Alice Cardoso, Yasmin Cavalcante, Maria Eduarda Feitosa, Fernanda Carvalho e Jacó Saragá. Nas mídias esteve, eu falei que era uma multidão, Rita Polaro, Emi Vilas Boas, Maiano Feitosa, Raíssa Binara, Camila Barros, João Fialho, Iago Melo, Heitor Amorim, Alice Santos e Yasmin Campos. Nas externas, Lara Rabelo, Eduarda Isha, Gabriel Reis, Taila Amaral, Felipe Ranieri. Nas entrevistas, Crigo Lutemeyer, Luciano Trindade, Felipe Leão, Malu Andrade e Arthur Ripardo. No conteúdo, Brenda Macedo, Daiane Duarte, Enzo de Luca, João Caio Cunha. No roteiro esteve Eduarda Miranda, Iane de Paula, Joelma Costa, Isabela Soares, Lara Carvalho. Na revisão, Letícia Costa, Yasmin Ribeiro, José Cherne. No Globalizando Breaking Live, Nina Fernandes. No arquivo e documentação e relatórios, Daiane Silva, Suane Rocha, Luísa Costa, Nicole Santos. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio quase internacionalista, o Ardel Monteiro. E também a apresentação foi minha professor Mário Tito Almeida. A direção geral é da professora Betânia Fidalgo. Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Tchau, pessoal!